Good evening, everybody. It is September 2nd, if you can believe it, 2021. We are about 60% or more of the way through 2021, so the year is almost over. We appreciate you all joining us every week on our Facebook Live that you could always find on our YouTube channel later on. My name is Nayef Mubarak with Mubarak Law in Orlando, Florida. And we handle car accidents and immigration in our full-service immigration firm, and are happy to refer you to anybody you need for any other area of law. So as you know, we normally start our program with some good news. So we do have some good news. One of our clients on Monday became a citizen. She's originally from Colombia. She's now an American citizen. So congratulations to that client, who will now enjoy the privileges of being a U.S. citizen. Another good news for her is that her daughter is under 16 and will automatically become a citizen now through her naturalization. So good news and congratulations to those clients. In other good news, one of my right hands and employees, Jessica Opferman, is back from Japan. She's been in Japan for 2 months, so I'm going to put her on the spot and ask her some questions. Everybody, please help me welcome Jessica. Hey, Jess. Hi, Nayef. How are you? I'm doing good. Thanks for having me again. It's always a pleasure. It's always good to see you, and we're happy we're back. You're back here. So tell us about Japan. What were you doing in Japan? Well, Japan was an amazing experience. I was lucky enough to go there for Olympics, so I went there for work, and it was great to be there. Unfortunately, COVID still happens. So all the games, nobody could go in. For the Olympics. You haven't said the Olympics. Yeah. So I'm sorry, you didn't mention that. Yeah, so that was for the Olympics, but it was still amazing Olympics. So very happy to have been part of that. Okay, well, it's good to have you back. And today we're going to do frequently asked questions in Portuguese for our Portuguese-speaking clients. And Jessica's going to help me translate. Now, we did post that one of our former Brazilian national clients was going to join us today. She and her husband were supposed to both be here, and they're not feeling well. So we wish them a speedy recovery, and we'll have them on next time. So with quick news and updates, there's some important news I'd like to share regarding USCIS, and you can even start translating from now, that they announced, and even on the CDC website, that starting October 1st, that the COVID vaccine will be required for new immigrants who are seeking adjustment of status or admission into the United States. Então, vamos começar a tradução em português. O advogado está informando que um dos updates que a gente tem, que foi anunciado pela USCIS e também pelo CDC, que a partir do dia 1º de outubro vai ser requerido a comprovação da vacina contra o COVID para fazer o pedido do ajuste de status. So this is an important update for everybody who is seeking to go through this process. Now, they do say there may be some medical or religious exemptions to this requirement, but this is still a brand new update, so we will keep you all updated as we receive the information. Então, essa ainda é uma atualização muito nova, né? Ainda tem muitos boatos de que vão ter isenções para pessoas que têm problemas médicos, que não podem tomar a vacina, mas como é uma informação muito nova, a gente vai aguardar para ter mais informações. And what we're going to do today is answer questions for relating to our practice, which includes car accidents and immigration, and we're going to get started with the most common questions that we receive. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as perguntas que nós recebemos, vamos fazer perguntas e respostas sobre as áreas que nós trabalhamos aqui na Mubarak Law, que é imigração e acidentes de carro. And one of the first questions is, how much does it typically cost for a car accident, or what is the first thing you should do if you've been involved in an accident? Então, uma das perguntas que a gente recebeu é quanto que custa para fazer um processo se você estava envolvido num acidente de carro. I'm sorry, I forgot the second part.
And what is the process if you've been in an accident? Ok, e qual que é o processo? Se você esteve envolvido num acidente de carro, o que você faz agora? So first, most, if not most, attorneys in the state of Florida work on contingency fee for car accidents, and I'll explain what that is. Então, a maioria dos advogados na Flórida, eles trabalham com uma taxa de contingência. And this is basically means that unless the attorney recovers a settlement on your behalf, you do not have to pay them anything out of pocket. And typically the monies paid to the attorney only happen at the end of settlement and after your bills have been paid. Então, basicamente, o que isso quer dizer é que você não precisa pagar nada, a não ser que a gente consiga te reembolsar pelo acidente que você teve. E esse valor que é retirado do reembolso, ele só acontece no final, quando o caso você já recebe o cheque. And so if you were in an accident or you were hurt at work, you can give us a call and we can give a free consultation as to whether or not this might be a case that we can help with, or if we know somebody who can. Então, se você esteve envolvido num acidente de carro ou algum acidente no trabalho, entre em contato com a gente e a gente pode conversar com você sobre como proceder, e se isso é um caso que a gente pode te ajudar ou não, ou se você conhece alguém que está precisando, também entre em contato com a gente. So that's some of the car accident, what we call frequently asked questions we receive. And now I'm going to jump to some immigration questions. Então, essa foi a pergunta que a gente recebeu sobre acidentes de carro, para nossas perguntas e respostas. E agora a gente vai mudar para imigração. And before we jump into that, just some quick reminders. If you can please follow us on social media. These videos will be on YouTube. So if you want to share it with anybody who is a Portuguese speaker, this would be a helpful video for them. Então, só um lembrete para vocês, né, para seguir a gente nas redes sociais, @Mubarak Law. Esse vídeo também vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Se você conhece alguém que fala português e que gostaria de aprender um pouco mais, pode visitar o nosso canal do YouTube também, @Mubarak Law. And of course, with it being the first day of the month, many of you have probably seen our newsletter, which has updates and reviews from our clients and important news that we usually share every week. And you can find most of it the last month in one spot with our monthly newsletters. Então, agora, como começou o mês, é o primeiro dia foi o primeiro dia do mês ontem, né? A gente enviou a nossa newsletter. Lá você pode encontrar as avaliações dos nossos clientes, pode encontrar as atualizações em imigração, em acidentes de carro. A gente sempre tenta fazer durante cada semana nas lives, mas se você perdeu as lives e quer ver um resumo, vê na nossa newsletter. Se você não recebeu, entre em contato e a gente envia para você. So, first, let's go ahead and get started with imigração, and we will, the extent of my immigration, get some of your questions answered. Então, vamos lá. A gente vai começar com as perguntas que a gente recebeu sobre imigração. Okay, so one of the questions that we receive the most questions about is the student visa. Então, uma das perguntas que a gente mais recebeu sobre foi o tema de visto de estudante. And the student visa is one named the F1. There's also other types of student visas, which include M and J. Então, o visto de estudante geralmente é o visto F1, mas também tem outros tipos de visto de estudante, que são o visto M1 e o J1. But we're going to talk about the F1 as the most common and most frequently asked about. Mas a gente vai conversar sobre o F1, né, que é o mais conhecido, é o que a gente teve mais perguntas sobre. Okay, and so with the F1, this is an international student visa. Typically, the first step is obtaining the document I-20, which is an acceptance to a university or program. Então, a gente vai conversar sobre o F1. O F1, ele é um visto para estudantes internacionais. O primeiro passo para o F1, ele é conseguir o I-20. O I-20 é a comprovação que você foi aceito para uma universidade, para um curso nos Estados Unidos. And this I-20 is what you use to then make your appointment, if you're outside the United States, to the U.S. Embassy to try to obtain an F1 visa by proving to them you've been admitted to a program. Então, o I-20 é o documento que você usa para conseguir um horário, né? Se você está fora dos Estados Unidos, com a embaixada para você poder solicitar o visto F1.
So for many people who are outside, we get a lot of inquiries on the F1, and usually we direct them to our, partnerships here locally, like UCF or Valencia. Então, a gente recebe muitas perguntas sobre o F1, né, o visto F1, e a gente sempre tenta redirecionar essas perguntas para as escolas que nós trabalhamos, as universidades que a gente tem parceria, que é o Valência e a UCF. So once you have your I-20, the next thing is making your appointment at the U.S. Embassy. Então, uma vez que você tem o seu I-20, o próximo passo vai ser marcar um horário com a embaixada. And then they will evaluate whether or not you meet the requirements of a non-immigrant international student. E eles vão avaliar se você cumpriu todos os requerimentos para ser aceito para o visto de estudante internacional. And when they say non-immigrant, they basically want to see, do you have sufficient ties to your home country? So there's immigrant visas and non-immigrant visas. Então, quando eles falam sobre non-immigrant, que são os vistos para não imigrantes, eles querem saber se vocês têm elos fortes, né, no país que vocês residem, né? Porque tem o visto de não imigrante e o visto de imigrante. So one of the other questions is, typically, how much do I need to show them in my bank account in order to qualify for an F1? Então, uma das questões que sempre pergunto é quanto que eu preciso mostrar que eu tenho, comprovar que eu tenho na minha conta bancária para poder aplicar para o F1. And typically, there's not an exact number in the law, but basically they want to see, are you going to be able to support yourself? Do you have enough for housing? So they'll consider what assets you have, as well as if anybody in the U.S. is going to help support you. Então, não tem um número geral que a gente passe para vocês, mas o que eles estão buscando quando eles perguntam isso você tem como se manter nos Estados Unidos, você tem como pagar pelo seu aluguel, alguém vai te ajudar financeiramente enquanto você estiver aqui nos Estados Unidos. Okay, and so that's what they usually look for as far as like financials. And right now, let's talk a little bit about COVID and if you're outside the U.S. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o COVID, né, se você está fora dos Estados Unidos. And especially in Brazil, and I say especially in Brazil because we have a travel ban preventing people to travel directly from Brazil to the United States. E ele está falando especialmente no Brasil, porque nesse momento, né, tem uma proibição de pessoas vindas do Brasil para entrarem nos Estados Unidos. And so, as I mentioned, that there is a ban, there is certain exemptions for the ban if we can prove undue hardship or if it's in the national interest of the United States. Então, a gente está falando que tem essa proibição, mas ao mesmo tempo ele tem algumas exceções que podem ser a essa regra, né? Se você está sofrendo, if they're suffering hardship. If the applicant would suffer extreme hardship if they weren't given an appointment, or if it's in the national interest in the United States. Então, se é de interesse nacional dos Estados Unidos para vocês virem, ou está sofrendo alguma perda financeira. And so we had a client, and I think we shared this news last week, who we were able to demonstrate that it was in the interest of the United States for her to be here due to her significant financial influences and business endeavors. So we were successfully able to do that and give her an exemption to travel to the U.S. Então, acho que a gente até compartilhou essa notícia na semana passada. Um dos nossos clientes, a gente conseguiu uma isenção para ela poder vir para os Estados Unidos. A gente comprovou o benefício que ela seria, a importância dela vir para os Estados Unidos, por conta de toda a influência, enfim, financeira que ela tinha, e a gente conseguiu essa isenção para o cliente. So the good news for COVID and students is that the U.S. does typically think that it is hardship for international students who are completing their programs. So if you started a program and you need to complete it, hopefully either your attorney or you or us can help you make sure you get an appointment and you're outside. Então, se você começou um programa, se você está no meio do seu programa, né, tomara que a gente consiga, ou o seu advogado ou a embaixada, consiga um horário, né, para conversar com eles, para poder fazer uma isenção para voltar para os Estados Unidos. And we're about halfway through, so I don't want to spend more time on the student visa. If you have questions about the student visa, like how long do you have, and
how can you get a green card? These are more in depth. Feel free to contact us through our website and we'll go over those questions for you. Então, a gente não quer perder, né? Mas a gente não quer passar muito mais tempo conversando sobre o visto de estudante, já que a gente tem outras perguntas, né? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente para a gente poder tentar responder. Vai no nosso website ou envia um e-mail para a gente. So let's talk about green cards and marriages and the different things that come with that. Então, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre green card e sobre casamentos. And so typically when somebody receives a green card through marriage, if the marriage is less than 2 years old, they will get what's called conditional permanent residence. Então, se você é casado com um americano, quando você se casa com um americano, você vai receber um green card que é chamado de green card condicional, que é um green card por 2 anos. And at the end of this 2 years, you have to go through a process called removing conditions, and you do that by filing a form named I-751. Então, no final desse processo, você precisa entrar num outro processo que é para remover as condições do seu green card, que esse processo é chamado de I-751. And this has to be filed 3 months before your 2-year anniversary of your green card. E esse ele precisa ser... I'm sorry, say that again? This form must be filed 3 months before the green card expires, the 2-year green card expires. Ok. E esse formulário ele precisa ser enviado 3 meses antes, até 3 meses antes do seu green card vencer. Of course, there's different rules if you're getting divorced, but typically this form is filed with you and your current spouse, and you're proving to the U.S. government that your relationship is still intact and was a genuine relationship. Então, geralmente, claro que tem outras exceções, né? Se você está passando por um divórcio, mas geralmente esse formulário ele é enviado junto com o seu esposo, comprovando que a relação ainda está intacta e que esse relacionamento é de boa fé. Now, I can't tell you, unfortunately, how many people stay in bad relationships or stay in unhealthy relationships because they believe that if they get divorced or if they separate, their case will be denied, and that's absolutely not true. Então, o advogado quer lembrar também que a gente sabe que tem várias pessoas que elas continuam num relacionamento, mesmo num relacionamento abusivo, por medo de não poder fazer o próximo processo. E ele quer reafirmar a vocês que isso não é verdade. You have to prove that the marriage was real when you entered the marriage. Então você precisa comprovar que o relacionamento ele é real quando você começou o relacionamento. This is the test to determine. So, you know, in the United States, we have over 50% divorce rate. So the chances that you're going to get divorced are high. Então aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 50% dos casos de casamento, eles acabam em divórcio. Então, tem uma chance muito grande que os casamentos realmente acabem num divórcio. So, you know, I always tell our clients, life happens. It's better to be with the truth and present the truth. This way, you are credible in front of the U.S. agencies. Então, o advogado está lembrando que isso acontece e que a melhor forma é sempre falar a verdade, enfim, e mostrar credibilidade de frente para o oficial de imigração. And these applications as well, you know, we get asked how long does it take for these applications? And I would say right now the average processing time is close to 2 years. Então, geralmente, o tempo de processamento para esse formulário é de mais ou menos 2 anos. And this is going to you'll get an automatic extension once it's filed of 1.5 years. Então, você recebe uma extensão automática, uma vez que você envia os documentos, para 1 ano e meio. This question is really good. It says, what if I'm eligible to apply for citizenship because it's been 3 years and I still don't have a decision? Can I file my citizenship? Então, tem uma pergunta que é muito boa, que diz que se passaram uns 3 anos e eu já posso aplicar para a minha cidadania, mas o meu I-751 ainda está pendente, eu posso aplicar para a minha cidadania? Okay, and yes, if you're still married and living with the U.S. citizen spouse, we can file your citizenship application even if the 751 is still pending. Então, a resposta é sim. Se você ainda está casada com o seu esposo, a gente pode enviar os documentos para a aplicação da cidadania.
Now, let's say you filed a 751 based on abuse, meaning you've been abused by your citizen spouse, and now you are filing the 751 by yourself because you are a victim of abuse. Então, vamos dizer, se você está enviando o formulário 751 com base em abuso, né? Você está enviando sozinha, você sofreu abusos do seu parceiro, então a gente vai conversar sobre isso. And basically, when you file that abuse petition, if they agree that you were in fact abused by your citizen spouse, we could still even do your citizenship at 3 years as well. So there's ways to continue to advance your life here, even if you've been a victim of a crime. Então, se isso acontece e a gente envia e eles aprovam, ainda tem uma chance de que a gente consegue fazer o processo da cidadania com os 3 anos. Então, você consegue seguir a sua vida aqui, mesmo se isso aconteça com você. Okay. Somebody asked, can I work while my 751 is pending? That's an easy answer, yes. Alguém perguntou se você pode trabalhar enquanto o seu 751 está pendente. É uma resposta fácil, sim. And then this question is really good, and it'll be like the last 751 question. What if I'm called for an interview, but me and my spouse are no longer together? Então, essa vai ser a última pergunta que a gente vai fazer sobre o 751. E se acontecer de eu ser chamada para a entrevista, mas eu não estiver mais com o meu parceiro? Well, one, you need to attend your interview. Você precisa ir na sua entrevista. And try to take with you evidence of what happened in the relationship or proof as to why the relationship has failed and additional evidence as to why it was a genuine relationship. E levar com você todas as evidências do que aconteceu no relacionamento, provas de que o relacionamento não deu certo, mas que era um relacionamento genuíno. And what you should do in some cases, if the spouse is willing, the ex-spouse is willing to write a statement or even attend with you, they absolutely should too. Então, se nesse caso você conseguir, se o seu cônjuge puder, escrever uma declaração para enviar como um suporte de evidências também. And this is, it is possible if they can deny the case because you filed jointly, but we typically are able to amend or change the application at the time of the interview. Então, pode ser que eles neguem o caso, porque o caso ele foi enviado como um caso conjunto, mas a gente consegue também fazer a alteração e enviar como uma petição separada, né? Okay. Just really quick, we get a lot of questions about the EB2 NIW. Então, a gente recebe muitas perguntas sobre o EB2, NIW. And that NIW stands for National Interest Waiver. E NIW, ele é National Interest Waiver. So to understand this means that typically this is an employment-based visa that requires us to test the labor market, meaning can we find an employee in the US already? Então, esse é um visto baseado em trabalho, né? E que faz a gente testar como que está o mercado de trabalho. Então, basicamente, I'm sorry, what was the last question? I was just basically that we have normally the regular EB2, we have to go through the perm process where we have to see if there's any employees available for the employer, like post the jobs and things like that. Então, geralmente, para o processo de EB2, né, a gente precisa ver se tem pessoas que estão disponíveis, candidatos que estão disponíveis para a vaga, qual é a disponibilidade no mercado. And with the NIW, we can prove that if it's in the national interest of the United States, that it's going to benefit the United States somehow to allow you in, we'll waive this requirement of testing the labor market. Então, basicamente, com o NIW, a gente consegue comprovar que é de interesse nacional que você esteja aqui, para a gente poder isentar essa oferta de trabalho. And this can be qualified for if you have an advanced degree or you're a person of extraordinary ability in your field.
Então, isso você pode se qualificar se você tem um diploma qualificado ou se você é uma pessoa que tem o que eles chamam de habilidades extraordinárias na sua área de trabalho. So those are the first requirements, and it's one or the other. Então, esses são os dois primeiros requerimentos, né? É um ou o outro. And then they both, either one you choose, would require for you to demonstrate that your work or your endeavor is of national importance and will benefit the U.S. E independente de qual você escolha, você precisa comprovar que o seu trabalho ele vai beneficiar os Estados Unidos. And, that's just a little bit about the EB2. Some people believe you have to be somebody who's won international, awards. Not necessarily the case if you have an advanced degree like a PhD in research of cancer, for example. Então, muita gente acha que esse tipo de visto, só quem consegue se qualificar é que tem prêmios internacionais. Muitas vezes não, desde que você tenha um diploma que se qualifique. Por exemplo, se você tiver um PhD especializado em câncer, por exemplo, pode ser o caso que você se qualifique para este visto. Now, I'm just going to say this as I tell everybody, do your research, be smart. There's a lot of scams on this, and we see a lot of Brazilians being taken advantage of. Então, ele só quer alertar também a todos, né, que tem muito esquema que acontece na internet por conta do EB2, só para todos, especialmente os brasileiros, ficarem atentos sobre isso e fazer as pesquisas devidas. Okay, and I don't know if anybody heard the church bells a few moments ago. We're at 6:30, which means our time is up. We do just have one hello. Hello, Mr. Mahmoud. Thanks for joining us today. And Jessica, thank you for interpreting our frequently asked questions. And if anybody has additional questions, please feel free to contact us. We try to do this Facebook Live every week with updates, or we try to bring on other attorneys from different areas of law. So if you have a question or a particular area of interest you would like to learn more about, please let us know. And Jessica, you can translate and sign us off. Thank you, Nayef. Thanks for having me again. Obrigada a todos, para quem assistiu. Se vocês ficarem com alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente puder ajudar. Toda semana a gente faz Facebook Lives. A gente sempre recebe perguntas. Se você tiver alguma dúvida e quiser que a gente responda durante as Facebook Lives, e também a gente sempre tenta trazer as últimas atualizações sobre imigração e também sobre acidentes de carro. All right. Well, thank you, everybody, and have a good night. We'll see you here next week. Bye, Nayef.